Fala, meus irmãos, a paz de Cristo, tudo bem com vocês? Então, esse daqui é mais um vídeo da série das parábolas de Jesus, e nesse vídeo eu vou falar sobre a parábola das bodas, do pai que prepara as bodas para seu filho. É mais uma parábola de Jesus, né? Ela se encontra em Mateus capítulo 22, e nessa parábola Jesus já começa ela falando assim: Então Jesus respondendo tornou a falar-lhes em parábolas dizendo: O reino dos céus, ou seja, essa é mais uma parábola direcionada a falar do reino dos céus. Jesus já começa ela falando do reino dos céus. É semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Jesus já está dando dicas com essa parábola. Um rei, né, que celebra as bodas do seu filho. Então, o pai preparando as bodas para seu filho. Já é uma parábola de Jesus, um ensino, uma instrução de Jesus que fala de coisas concernentes ao reino dos céus. As bodas aqui, as bodas do Cordeiro. O filho é Cristo, o filho é o Filho de Deus, né? E enviou aos seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram, um para seu campo, outro para seu negócio, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Aqui Jesus já fala isso porque ele está conectando essa parábola das bodas lá com a parábola que ele falou anteriormente aqui, ó, dos lavradores maus. Também vai falar dos lavradores maus que pegam os servos que vão lá pegar a colheita, as uvas, né? Os lavradores vão lá, matam esses servos, enfim. Jesus está fazendo uma conexão entre as duas parábolas, porque é contexto imediato uma da outra. Então tá, daí ele vai continuar dizendo aqui: O rei, tendo notícia disto, encolerizou-se, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. Isso daqui eu estou destacando porque a gente vai falar sobre isso depois, tá bom? E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Essa expressão aqui, ela vai aparecer lá em Mateus 20, na parábola dos trabalhadores da vinha. Muitos são chamados para trabalhar na vinha, mas nem todos vão fazer obras dignas de receber um denário, obras dignas de receber a coroa. E aqui, muitos são chamados para as bodas, mas nem todos são dignos de participar das bodas. Alguns vão rejeitar isso de tal modo que o Senhor vai ter que matar eles, ou as pessoas não vão entrar sem veste nupcial e o Senhor vai ter que lançar nas trevas exteriores. A gente tem que entender, para a gente entender essa parábola, o que é veste nupcial? Veste nupcial é veste de bodas, é uma veste de casamento. Tá, mas os caras aqui, os que são convidados aqui, tantos bons como maus, por que os servos estão convidando a todos os que podem encontrar? Porque é o evangelho chegando a todos os que puderem encontrar. O evangelho não vai chegar a todos, mas aqueles para quem não chegou o evangelho, aí Deus vai julgar eles segundo a lei da sua consciência, porque todos têm uma lei na sua consciência, né? Aí compete a Deus julgar essas pessoas, segundo a lei da sua consciência. E os que ouvem o evangelho, muitos deles não vão ser escolhidos, muitos deles não vão estar participando das bodas. Sabe por quê? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, tem um servo aqui
que ele entra sem a veste nupcial. Então, o que é uma veste nupcial? Veste nupcial é obras de justiça dos santos. Lá em Apocalipse 19, lá na volta do Senhor Jesus, quando o Senhor está falando que vai voltar em um cavalo um cavalo branco, com exércitos atrás dele, os anjos do céu e tal, lá vai falar também que a esposa do cordeiro já se ataviou a si mesma. Foi dado que vestisse linho finíssimo, que é a veste nupcial, né? Ela vai se casar, então, para as bodas, ela é noiva, então ela vai se casar. E para um casamento tem que ter bodas. O próprio contexto fala, bem-aventurados os convidados para as bodas do cordeiro. Tem os que são convidados para as bodas do cordeiro, mas eles só vão entrar na festa se eles tiverem vestes nupciais. Os que entrarem lá sem vestes nupciais, quer dizer, eles só vão participar se eles tiverem vestes nupciais. Se eles entrar sem vestes nupciais, eles vão ser lançados nas trevas. Tá, o que é vestes nupciais? É obras de justiça dos santos. Entende? Então, tem pessoas que são convidadas para as bodas, mas só que elas não vão casar com o cordeiro. Elas são convidadas, Deus está convidando, Deus está dando a oportunidade a todos de ser esposa do cordeiro. Todos os que crerem e confessarem, Deus dá a oportunidade para que seja né, esposa do cordeiro. Daí tem outras questões de bebês abortados, de pessoas deficientes e tal. Isso dali é uma coisa, uma circunstância, uma coisa que aconteceu, uma coisa da humanidade. Isso acontece, a impiedade dos homens, né? Enfim, doença sempre teve, até o fim do mundo terá doenças, terá gente com deficiência, terá bebês sendo abortados. Então, esses daí é outro caso. Eu tô falando de pessoas que ficam vivas, né? Vivas até os dias de hoje. Deus dá oportunidade para todas de ser um rei sacerdote, de se casar, de não ter a vergonha de ser solteiro, entendeu? E Deus está convidando. Ah, mas daí como? Numa festa de casamento, quem convida é o noivo e a noiva. Só que aqui a gente tem que entender que na festa de casamento, quem está convidando, sim, é a noiva do cordeiro, porque os servos de Deus são noiva do cordeiro. Só que numa festa de casamento, o Senhor não casa com os convidados. Só que a gente tem que entender que Deus não convida ninguém só para assistir e não reinar com Cristo. O convite de Deus está aberto a todos, para todos ter a oportunidade de reinar com Cristo. O caso é que se pessoas não vão atender ao chamado de reinar com Cristo, aí elas vão restar, entende? Só que o texto aqui está falando das pessoas que vão casar com Cristo, porque elas têm que estar adornadas com vestes nupciais. Adornados com obras boas, obras de justiça. E tem que destacar aqui que foi chamada gente boa e gente má. Então muita gente má se converteu, entendeu? Só que teve gente má que não se converteu, que continua fazendo coisas más, entende? Daí o que acontece? Ele não está com a veste nupcial, porque não tem obras boas. As obras que ele comete é obras de Satanás e seus anjos. Porque se ele está sendo lançado nas trevas, é as obras de Satanás e seus anjos. Daí o que o Senhor faz? Lança-o nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aqui o texto está falando, né? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por que não fala que todos são chamados? Porque nem todos são chamados, mas se os servos de Deus encontrassem a todos, eles iam chamar todos. Ou seja, não é o Senhor que controla, esse daqui vai, esse daqui não vai. Esse eu quero que ouça, esse eu quero que não ouça. Não, é todos os que vocês puderem encontrar, chame. Todos os que puderem encontrar, chame. Vai ter pessoas que eles não vão conseguir encontrar, que o evangelho não vai alcançar dessas pessoas, vão ser julgadas segundo a lei da consciência. Mas isso não significa que Deus predestinou elas, entendeu? Para não ouvir, para o evangelho não chegar para ela. Ela daí vai ser julgada segundo as suas obras, segundo o que ela fez, segundo a sua lei da consciência, enfim. E os que ouviram, eles têm que... O requisito para eles entrar para as bodas, fazer parte das bodas, é ter a veste nupcial. Se ela entrar lá para as bodas sem obras boas,
sem veste nupcial, ele é condenado. Daí tem mais duas opções. Ou entra como restante, né? Que tem lá em Apocalipse dizendo, bem-aventurados que são os convidados para as bodas do Cordeiro. Aqueles lá foram convidados, eles tiveram a oportunidade de ser rei e sacerdote, mas não vão ser, vão restar, vão só assistir às bodas, as nações do milênio. Ou ele ele faz obras de justiça dos santos, né? Boas obras mesmo ali, boas obras as nações que restam também farão, né? Porque para restar, entrar, ser salvo, tem que ter boas obras. Mas se fizer obras dignas de um rei sacerdote, orar pelos outros, exercer o papel de sacerdote, exercer o papel de rei, assim se humilhar nessa terra, aí ele vai ser ele vai se casar com o cordeiro, entendeu? Então, os convidados para as bodas é assim. Tem gente que é convidado para as bodas, mas fica como nação. E tem gente que é convidado, mas se casa com o cordeiro. Ah, mas que estranho, né? Os convidados casar com o esposo. Mas acontece isso lá na parábola das 10 virgens. Os servos do Senhor, que é os mesmos aqui, né? Dessa parábola, os servos, as testemunhas do Senhor, que os ímpios vão matar, enfim, vão torturar, ultrajar. Eles são esposos do Cordeiro e estão convidando as virgens, estão chamando as virgens. Aí vem o noivo, saiam ao encontro, e as virgens vão se casar com o Cordeiro, pelo menos as prudentes vão se casar. Ali ele está chamando, ele está convidando, ele está despertando esses convidados, entendeu? Ele está chamando as virgens, que são convidadas para as bodas, mas elas vão se casar com o Cordeiro. E a igreja vai estar participando ali dessas bodas, e as nações vão estar assistindo essas bodas. Enfim, vai ser um reinado de muita paz, muita justiça, porque justiça, paz e alegria. Então não vai ter injustiça. Deus deu oportunidade a todos de ser rei sacerdote. A justiça de Deus não pode ir contra a sua misericórdia não pode ir contra a sua justiça. Enfim, vai ser muito um reino de muita paz, justiça e alegria. Essas são as bodas do Cordeiro, que durarão por quanto tempo? Por 1000 anos. Primeiro, né, vai ter um período de tribulação, onde os servos do Senhor serão mortos, onde várias pessoas serão mortas, né? Que é o período da tribulação. Ninguém vai estar no céu enquanto isso, ninguém. Os servos de Deus vão ser protegidos no deserto. É um tema muito importante isso. Eu vou estar trazendo ele aqui pro canal, aqui no canal para vocês. O deserto, o último êxodo, as pessoas vão ir para o deserto para se proteger, para sair do sistema egípcio, do sistema babilônico, do sistema de Faraó desse mundo. E depois que o Senhor vai ali, essas pessoas que estiverem no deserto vão ser protegidas. Ali são os que fala lá em 2 Tessalonicenses, nem todos dormiremos, nem todos vão morrer. E o Senhor vai conservar essas pessoas aqui no deserto, não só para elas ser protegidas, mas também para elas passarem por uma provação, para ver se elas não vão murmurar. E os que permanecerem fiéis até o fim, seja no deserto, seja dando a vida pelo Senhor, né? Seja morrendo ou não morrendo, seja sendo fiel até a morte, ou seja, sendo fiel e livrado da hora da tentação, esses vão ter seus corpos transformados e vão né, se encontrar com o Senhor nas nuvens, e daí vai ter o casamento, que é as bodas do Cordeiro durante 1000 anos, beleza? Então, essa parábola, vocês viram que tem uma conexão lá com a parábola das 10 virgens, e daí no próximo vídeo eu vou estar conectando, vou estar falando apenas sobre a parábola das 10 virgens, beleza? Porque essa parábola ali é show de bola, é muito profundo, ok? Então é isso, fiquem todos na paz de Cristo e Deus abençoe vocês.